Bom dia, Shalom, a paz e a graça do Senhor em sua vida, em nome de Jesus, que o Senhor é contigo, que o Senhor cura sua alma, suas emoções, cura sua mente, seu corpo físico, se sinta curada hoje, declare a sua cura hoje, em nome de Jesus, amém? Estamos aqui no devocional, capítulo 12 do livro de Hebreus. Vamos ler, mas antes vamos orar, vamos convidar o Espírito Santo para este momento. Querido amigo Espírito Santo, eis-nos aqui. Estamos atentas a Ti, de ouvidos abertos. Queremos ter discernimento espiritual. Ajuda-nos, Santo Espírito, ministra nosso coração. Fala conosco, traz revelação da palavra. Em nome de Jesus, nos enche de sabedoria. Nós precisamos de Ti mais do que tudo. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então, capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se canse e nem desanime. Uau, nossos olhos fixos no Senhor, né? Estamos numa corrida que a gente fite nele, que a gente coloque nossos olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro, que a gente tenha perseverança e que a gente se livre de tudo que nos atrapalha. Sabe o pecado? Não dá mais para ficar cultivando, ficar passando a mão, não dá mais para ficar ali, sabe, querendo voltar àquela vida. Tem que abandonar, Chega, chega, chega. Você precisa abandonar o pecado, seja qual for. O da mentirinha que não tem cor, a da pornografia, da masturbação, seja qual for o pecado, abandone hoje mesmo. Adultério na mente, no coração, abandone o pecado. Quem roube, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Quem fofocava, não fofoque mais. Lembra dessa palavra? A gente leu aqui. Precisa abandonar o pecado. Em nome de Jesus, decida hoje abandonar esse pecado. Entregue nas mãos do Senhor. O Espírito Santo vai te ajudar. Seja qual for o pecado que você acha que não dá, quero te dizer que dá. Então nós precisamos mesmo olhar para Jesus, olhar para o alto e continuar e perseverar. Amém? Vamos seguir aqui versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhe dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então a gente precisa aceitar a repreensão do Senhor, a correção do Senhor, porque o Senhor, Ele sim, Ele nos corrige. Não é castigo não, a gente aprendeu na infância, né? Que Deus castiga, não, Deus não castiga, Ele nos corrige, Ele nos repreende para que a gente se volte para Ele, que a gente largue tudo. A gente está muito ocupada com muito peso e quando a gente larga tudo que está em nossas mãos, a gente consegue colocar as mãos para adorar o Senhor, que assim seja em nome de Jesus. Versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, ora como qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Olha, suportar as dificuldades como se fosse a disciplina. Então é um aprendizado, é algo que a gente precisa aprender. Cada dificuldade que existe, eu e você temos algo para aprender. E a gente precisa suportar, precisa ali, porque o Senhor nos trata como filhas e como filhas nós somos disciplinadas. Versículo 8.
Se vocês não são disciplinadas e a disciplina é para todo filho, então você não é filha legítima, mas sim ilegítima. E além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. E essa disciplina, o Senhor nos dá, é para nos curar. Ele é o Pai dos Espíritos. Eu e você, nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Lembra que nós somos seres triunas, como Deus é um ser triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Ele é o nosso Pai e Ele nos disciplina. Então a gente precisa se fortalecer, ter bom ânimo, porque assim como a gente aprende com os nossos pais aqui no mundo físico, os pais terrenos, a gente respeita ele, quanto mais a Deus. E Deus nos disciplina, nos corrige para que a gente possa viver próximo a Ele, em santidade, porque Deus não habita no meio do pecado. Amém? Então a gente precisa saber, Deus disciplina seus filhos, nós somos filhas. E agora a gente vai para o versículo 14, sobre as advertências contra a rejeição de Deus. Versículo 14, esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho, como primogênito. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, ele foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estavam em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Perdão. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: eu estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala, se os que se recusam a ouvir aquele que os advertia. Na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei. Perdão. Aquele cuja voz outrora abalou a terra e agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidas e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia! O nosso Deus é fogo consumidor, que a gente aceite, esse mundo inabalável, tudo que o Senhor tem para as nossas vidas com amor e tremor. E a gente terminou aqui
essa outra página falando, né, que sem santidade ninguém consegue ver a Deus. Então eu e você precisamos estar em santidade, pedir perdão dos pecados, fazer todo o processo de arrependimento para que a gente esteja próximo ao Senhor, para que o Senhor possa estar perto de nós, para que a gente consiga estar na presença do Senhor, porque o que nos separa de Deus é o pecado. Então que eu e você, a gente se arrependa dos pecados, que a gente abandone os pecados, que a gente viva em santidade, com amor e tremor e reverência ao Senhor. E não como Esaú, ele trouxe o exemplo aqui de Esaú, que rejeitou a bênção, né, do primogênito. E depois ele chorou e quis e não conseguiu a bênção de volta. Então que eu e você, a gente não rejeite, que a gente viva em amor e tremor do Senhor, com reverência a Ele. Em nome de Jesus. Amém?